A cidade de São Paulo possui mais de 12 milhões e 400 mil pessoas. Toda a região metropolitana, que envolve cerca de 40 cidades, tem por volta de 23 milhões de habitantes. São pessoas que precisam circular pela grande metrópole. Gente que mora numa cidade e trabalha em outra, gente que mora no centro, gente que mora nas periferias. E olha que pesquisas de opinião colocam o transporte como um dos 3 principais problemas da cidade. Um estudo sobre o vai e vem dessas pessoas está registrado numa pesquisa da Rede Nossa São Paulo, realizada em 2021. A pesquisa revela que 17% dos moradores da região metropolitana de São Paulo gastam entre pouco mais de 1 hora a 1h30 para se deslocarem até o trabalho. 14% levam pouco mais de 1h30 até 2 horas. E 8% gastam entre pouco mais de 2 horas até 3 horas no percurso. Há ainda quem leve mais tempo, como 3 até mais de 4 horas. É importante lembrar que esse tempo no trajeto até o trabalho é só para a ida. Se formos contar ida e volta, a coisa fica assustadora. Quanto tempo você gasta no seu deslocamento, em média? Umas 2 horas. É pouquinho, uns 25 minutos. Eu pego nesse ponto ônibus até o trabalho, é só um ônibus. Ah, que legal. Sim. E você mora aqui perto? Moro aqui perto. E você é privilegiada, mora no centro, né? Tô muito privilegiada. Eu moro em Mariporã, então o tempo de manhã é 1 hora, mas para voltar eu demoro mais. Então, enquanto você tiver a maior parte da população morando a 30, 40 quilômetros dos lugares onde se concentram os postos de trabalho, isso vai existir. Isso é muito típico da América Latina. Vale lembrar que 47% das pessoas que passam pelo sistema de transporte público em São Paulo recebem até 2 salários mínimos. Enquanto a gente não conseguir ter mais empregos nas periferias, enquanto a gente não conseguir que as pessoas venham morar no centro, esses 2 movimentos de maneira complementar, esse problema não vai ser resolvido. A gente sabe que tem centenas de milhares de imóveis que não cumprem a sua função social, né? Enquanto isso, a gente sabe que os programas habitacionais do poder público muitas vezes estão voltados para construir unidades novas e muitas vezes situadas nos extremos da cidade. Então a ideia sempre é estimular que esses imóveis subutilizados do centro deem lugar à moradia, principalmente para as classes populares. Há uma boa notícia nesse caos urbano. O tempo de viagem na região metropolitana caiu em média 13 minutos de 2020 para 2021. Porém, essa queda não quer dizer que o transporte urbano está melhorando. Tem uma questão dos investimentos recentes, em melhoria do metrô, a integração dos trens, mas também a gente sabe que nesse período da pandemia a gente teve um aumento do desemprego, o aumento do número de pessoas que passaram a trabalhar em casa, e com isso o trânsito na cidade ficou muito menor nesse período. Os congestionamentos, as pessoas sabem que estavam muito menores. A tecnologia pode ajudar as pessoas a se transportarem pela cidade. Existem aplicativos com acesso gratuito que informam quais os meios de transporte a pessoa deve pegar até chegar ao destino desejado. Tem vezes que eu preciso fazer umas entregas, que eu trabalho na farmácia. Aí eu vou aqui na Brigadeiro, aí eu não sei andar muito bem, aí eu vejo qual ônibus eu pego. Essa tecnologia também poderia ser apropriada pela própria gestão do sistema de transporte. Então, por mais que você tenha alguns aplicativos que facilitam essa localização de ônibus, mas isso ainda não é perfeito e muito menos nas periferias da cidade. Uma coisa é você olhar o aplicativo para ver um ônibus na Avenida Paulista, outra coisa é você olhar por onde anda o ônibus lá no Grajaú. Nem sempre você consegue localizar esse ônibus, né? E da mesma maneira, o acesso a essa tecnologia também ainda é muito limitado. A gente sabe que o acesso à internet em São Paulo é muito desigual. A pesquisa da Rede Nossa São Paulo revela que quase todos os paulistanos são a favor da construção e ampliação de corredores de ônibus, ciclovias e ciclofaixas. Corredor de ônibus até que ajuda bem. O corredor é muito bom, mas demora 20 minutos pelo corredor da Rebouças, que facilita muito o trajeto. E o preço da passagem? Não pode aumentar de jeito nenhum. Já está caríssimo, o brasileiro está cada dia mais lascado com a inflação e a passagem de ônibus já está cara o suficiente. Especificamente sobre o ônibus municipal, nota-se que o tempo de espera segue em patamar similar ao dos últimos anos,
e a lotação dos veículos é apontada pelos usuários como o principal problema, ficando à frente do preço da tarifa. Tem melhorias a curto prazo que a gente poderia fazer. Então, desde ampliar, por exemplo, o subsídio público, pensar outras fontes públicas de financiamento do transporte, certamente ampliaria o acesso das pessoas a isso. Você tem casos, né, por exemplo, no México, que é uma grande cidade, a cidade do México, né, parecida com São Paulo, o transporte lá custa o equivalente a R$1 aqui. E isso é subsidiado pelo governo federal. A gente não tem subsídios de governo federal no Brasil.